Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 20º dia dos 31 dias de horror. O meu segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, na qual todos os dias, desde o dia 1 de outubro até o dia 31, eu irei apresentar um livro-jogo de terror diferente. Histórias clássicas estão connosco há muitos anos e é comum quando as mesmas são adaptadas de forma diferente para dar uma ideia, para dar um take mais adulto, um take mais aterrorizante ou às vezes mesmo um take mais infantil, caso a própria história original já seja de si própria terror. Umas vezes isso pode ser considerado como uma falta de criatividade ou a falta de capacidade de criar coisas novas. Outras vezes a própria criatividade envolvida nisto acaba por ser quase como um complemento daquilo que pode ser a história original ou uma possível interpretação da mesma. E o que eu trago hoje é não digo uma adaptação, mas quase uma adaptação barra continuação de histórias clássicas. E o que eu trago hoje é Alice's Nightmare in Wonderland, escrito por Jonathan Green. Cá está aqui o Sr. Green a trazer aqui a sua criatividade, não é, o seu dedinho criativo na elaboração de um livro-jogo que tem por base uma história já bastante conhecida. No entanto, aqui não é propriamente uma adaptação da Alice's Adventures in Wonderland, mas sim uma continuação não só dessa história, mas também do Through the Looking Glass. Aqui é quase como uma continuação dos eventos que acontecem. Portanto, a própria Alice regressa a Wonderland e vive diversas aventuras também com... Embora, lá está, é baseado nas histórias, não é? Porque os eventos estão lá, mas ao mesmo tempo atua como uma continuação das mesmas, portanto, com referências aos livros anteriores. Agora, vocês podem perguntar o que é que isto tem a ver com terror? Tem, e ao mesmo tempo não tem assim tanto, porque a inclusão deste livro foi um bocadinho em cima da hora, mas porque eu estava aqui a abordar o livro que eu iria. Pronto, eu estava aqui a pensar no livro que eu iria abordar no dia 2, mas eu pensei, entre esse livro que eu estava a pensar e este, eu sei um bocadinho mais acerca deste do que do outro, portanto, eu posso pegar neste livro e abordá-lo neste dia. E depois também há uma certa componente mais aterrorizante e desconfortável na abordagem que o Jonathan Green deu neste livro. O que eu posso considerar, pronto, pode haver alguns de vocês que não conheçam a referência ou que não tenham jogado este jogo, mas imaginem se Alice's Adventures in Wonderland e American McGee's Alice, que é uma abordagem mais adulta e um bocadinho mais pesada de Alice in Wonderland, se juntassem e o resultado, na minha opinião, é este livro. Porque este livro não é tão pesado como o American McGee's, mas mas também não é tão leve como o Alice's Adventures in Wonderland. No entanto, pega um bocadinho na própria nonsense, agora está-me a falhar aqui a palavra, não é? A própria falta de lógica do mundo desse livro e aplica-o aqui. E isso dá-nos bastante dinâmica da forma como nós abordamos os diferentes desafios deste livro. O que eu posso dizer em relação ao gameplay, não é, aos elementos de jogabilidade deste livro, é que, sendo este livro da coleção Ace Gamebooks, ele está dentro dos mesmos parâmetros do Dracula Curse of the Vampire. No entanto, o Drácula surgiu bem depois deste livro, enquanto este foi o primeiro livro desta coleção do Ace Gamebooks, que depois, mais tarde, adaptou outras histórias também, outras histórias clássicas. No entanto, sendo o primeiro, existe esta adaptação, não é? As próprias, as próprias pontuações são diferentes, não é? Existem outras pontuações e outras, como é que eu ia dizer, outras abordagens que não se encontram no livro do Drácula, talvez porque no livro do Drácula não se justificam e também porque à medida que o Jonathan Green foi escrivendo os livros,
os livros seguintes dessa coleção, ele foi adaptando, tirando coisas, adicionando coisas e adaptando também dentro da realidade da história que ele queria adaptar. Portanto, o que é que nós podemos dizer em relação às pontuações? Nós temos aqui o Adventure Sheet da Alice com as várias pontuações: agilidade, lógica, insanidade, combate e endurance. Portanto, basicamente a agilidade é a capacidade que a Alice tem de escapar a coisas, a fugir, por exemplo, a capacidade dela trepar um muro, por exemplo. A lógica, a capacidade dela tentar resolver os quebra-cabeças que existem aqui neste livro e que pode também surgir como uma forma de ajuda. Se nós fizermos um teste de lógica quando nós vemos frente a frente a um quebra-cabeças, e se nós fizermos e se o teste de lógica tiver sucesso, nós recebemos alguma pista sobre como resolver esse quebra-cabeças. Portanto, é muito útil este tipo esta mecânica. A insanidade tem a ver com a capacidade que a Alice tem de suportar aquilo que ela vê durante a visita dela a Wonderland. E o combate, lá está, é a capacidade dela durante os confrontos, porque eles existem. Depois, o que nós temos aqui é podemos considerar aqui duas regras muito peculiares de em relação a esta narrativa, porque nós sabemos, pelo menos Alice's Adventures in Wonderland foi revelado na história que aquilo era tudo um sonho, por isso é que também havia todas estas coisas ilógicas que estavam a acontecer ao longo da aventura, e o Jonathan Green pega nisso e consegue criar uma mecânica que pode servir a nosso favor. E o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Existem duas mecânicas que se chamam elas Curiouser and Curiouser e The Pen is Mightier. O que é que estas duas mecânicas fazem? E eu vou ler aqui, só mesmo para vocês perceberem melhor o que é que cada uma destas mecânicas fazem. Isto está em inglês. O que é dito aqui: If Alice finds herself in a tight spot, she can use this ability, o Curiouser e Curiouser, to change the nature of the dream world around her, although this might result in her actually making things worse rather than better. Ou seja, esta habilidade faz com que ela consiga alterar a natureza do sonho onde ela se encontra. No entanto, temos que ter cuidado que quando isso acontece, as coisas podem ficar ainda piores do que o que já estão. Portanto, quando surge essa opção no próprio jogo, nós temos que nós temos que nos perguntar se vale a pena utilizar ou não, ou se estaríamos realmente a ganhar com isso ou não. E depois, o The Pen is Mightier eu vou ler aqui. This ability allows Alice to avoid coming to blows with an enemy by altering the narrative of the encounter and thereby enabling her to get away unscathed. Ou seja, quando a Alice se encontra com um inimigo, ela pode alterar a narrativa do confronto e sair vitoriosa, ou sair sem qualquer tipo de dano. Portanto, isto é uma forma de nós podermos saltar aquele boss mais complicado, aquele inimigo mais difícil, quando a vida da Alice estiver mais baixa, nós podemos utilizar esta habilidade para fugir ao combate. Estas habilidades não são infinitas, temos três oportunidades de as utilizar. Cada vez que nós as utilizarmos, depois ficamos com menos uma. Portanto, nós temos que saber bem gerir quando é que nós devemos utilizar estas habilidades. Uma característica que existe neste livro, mas que depois acaba por não existir, pelo menos até onde eu sei, nos outros livros desta coleção, da Ace Game Books, e também o que não acontece na esmagadora maioria dos livros-jogos, é que a narrativa não nos trata por tu, ou seja, não se está a dirigir para nós como o protagonista da história. Ou seja, nós não assumimos o papel da Alice, nós controlamos a Alice. E como exemplo, o texto pode nos perguntar, em vez do texto nos perguntar
o que é que tu queres fazer, o texto pergunta o que é que tu queres que a Alice faça. Portanto, nós somos quase como um mestre marionetista e a Alice é a nossa marioneta que nós temos de controlar e guiar ao longo da história. Portanto, isso é uma diferença que nós temos neste livro e que, ou muito me engano, ou ao longo dos 31 livros que eu apresento aqui, é o único que tem esta abordagem mais na terceira pessoa do que propriamente na segunda. Depois, o que é que eu posso dizer? As próprias as ilustrações são também muito características do estilo de escrita do próprio Jonathan Green, como nós podemos colocar aqui. Não é a primeira, nem seria a última vez em que uma abordagem, em que Jonathan Green utilizaria este género de abordagem numa adaptação para uma história mais, numa história clássica, uma adaptação mais livre. Ok, existem estes momentos, como por exemplo este Grandfather Clock, por exemplo. Existem muitas, como é que eu ia dizer, estas abordagens de uma maneira diferente. Certas criaturas ou certas personagens não estão propriamente vivas, mas podem ser formas robotizadas ou mecanizadas daquelas personagens. Podemos encontrar autómatos, podemos encontrar robôs, podemos encontrar toda esta abordagem quase steampunk, uma versão mais steampunk de Alice's Adventures in Wonderland, embora não seja realmente dentro desse género literário. Portanto, uh, Alice's Nightmare in Wonderland não é uma história steampunk, no entanto, tem esses elementos. E muitas vezes, e nós podemos até ver aqui a própria do Coelho Branco, não é? A própria abordagem aqui do Coelho Branco, transformá-lo quase num autómato. Isto é muito body horror, quase podemos considerar. Portanto, existe este elemento de terror e este elemento de desconforto que muitas vezes nós encontramos, não só quando lemos a própria narrativa, mas também quando nós olhamos para as ilustrações que as complementam. Portanto, é uma excelente, mas é uma excelente abordagem. E sendo Jonathan Green, o livro é difícil, mas a história é muito boa, a narrativa é envolvente, os combates são desafiantes e o próprio sistema de jogo, embora novo neste contexto, acaba por também ser justo em grande parte dos momentos, em grande parte da história, e é algo muito diferente e não é muito complexo. É fácil de perceber, é fácil de seguir e as regras tornam também tudo muito, muito simples e fácil de nós nos adaptarmos à própria história. E pronto, e é basicamente esta abordagem que eu tenho no episódio de hoje de Alice's Nightmare in Wonderland. Eu recomendo vivamente. É Jonathan Green, ok? Eu recomendo qualquer coisa que ele escreva, mesmo os livros mais difíceis que ele tem, eu recomendo porque ele é um mestre a contar histórias. E Alice's Nightmare in Wonderland eu acho que é uma excelente adaptação e uma boa continuação das histórias clássicas de Alice in Wonderland e do Through the Looking Glass. Bem, este foi o 20º dia dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que vocês bem entenderem. Subscrevam este canal se ainda não o fizeram nesta altura. Cliquem no sino para continuar a receber notificações destes vídeos. Quando eles saírem, vocês automaticamente recebem uma notificação de que ele está aí. Vocês são dos primeiros a vê-los. E assim eu espero contar com a vossa presença no vídeo da manhã. Até à próxima.